Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro do projeto Escritor Alagoano. Hoje eu vou trazer para vocês o audiobook do livro Do Crack ao Crack, que conta a história do Lucas, certo? E esses agora vão ser os primeiros capítulos do livro. Eu espero que vocês gostem, tá bem? E se não acho estranho escutar alguns sons de criança de fundo, ou de um cachorrinho latindo e tudo mais, porque eu estou aqui na minha casa. Então pode ser que aconteça de estar escutando esses sons de fundo, como agora, tá bem? Então vamos dar início ao audiobook. Capítulo 1. Sonhos de infância. Lucas nasceu no ano 2000, no bairro do Mutange, em Maceió, capital de Alagoas. O Mutange era mais do que um endereço no mapa. Era um pedaço vivo da história da cidade. Localizados à margem da belíssima Lagoa Mundaú, o bairro misturava a beleza natural com a dureza da vida cotidiana. Casas humildes, amontoadas em vielas estreitas, e o vento vindo da lagoa carregava o cheiro da suave brisa junto com os sonhos de seus moradores. O Mutange, apesar da carência de infraestrutura, sempre teve um espírito comunitário forte. As crianças jogavam bola nos campos de terra batida, ao som das vozes das mães que chamavam para o almoço. Era um lugar onde o tempo parecia andar no seu próprio ritmo, marcado pelos passos firmes de gente trabalhadora. Mas o bairro também carrega uma dor silenciosa. Nos últimos anos, passou a conviver com o risco invisível, o solo instável, fruto da exploração de salgema subterrânea. Começou a ceder, famílias inteiras foram removidas, casas foram demolidas e o que antes era morada se transformou em área de risco. O Mutange virou símbolo de uma tragédia geológica anunciada e um retrato da negligência histórica com as periferias. Lucas nasceu bem antes desse colapso, quando ainda havia esperança pulsando nas esquinas. Seu pai, José Antônio, era pedreiro, homem simples, honesto, que sustentava a casa com calos nas mãos e um sorriso no rosto. Dona Maria das Dores, sua mãe, era o alicerce emocional da família, uma mulher de fé inabalável que equilibrava a criação dos filhos com os serviços que fazia como diarista na região central da cidade. A tragédia veio cedo. José Antônio morreu em um acidente em que uma obra no bairro do Farol, quando Lucas tinha apenas 5 anos. A estrutura desabou. Não deu tempo de socorrer. O impacto foi imenso. Dona Maria se viu sozinha com 3 filhos pequenos, Lucas, o mais velho, Tiago, do meio, e Maria, ainda bebê. Foi nesse cenário de luta, saudade e superação que Lucas cresceu. E foi nesse mesmo chão rachado, mas ainda fértil de sonhos, que ele começou a chutar as primeiras bolas ao gol. Lucas era o primogênito de 3 irmãos. Tiago, 2 anos mais novo, era o mais inquieto da casa. Vivia desafiando Lucas nas peladas na rua, sempre tentando mostrar que também tinha talento. Já Maria, a caçula, 4 anos mais nova, era o xodó da família. Meiga e observadora, crescia entre bonecas doadas e risadas que escapavam mesmo nos dias mais difíceis. A infância, que fora marcada pela tragédia da morte da patriarca da família, de forma brutal e repentina, fez com que Dona Maria das Dores, com apenas 30 anos, ficasse viúva e com 3 filhos pequenos para criar. Mas Maria era o tipo de mulher que a dor não dobrava. Com fé firme e coragem silenciosa, passou a lavar roupas para fora, fazer faxinas e vender bolos caseiros nas feiras e nas praças da cidade. O que ganhava mal dava para o básico, mas ela nunca deixou faltar amor, comida no prato e orações antes de dormir. Lucas sentia o vazio do pai todos os dias, mas era no campo que encontrava consolo. Quando jogava, era como se a dor se calasse por um tempo. Foi em um torneio da várzea, no bairro do Vergel do Lago, que ficava próximo ao bairro do Mutange, que tudo começou a mudar. Lucas, com apenas 12 anos, usava uma chuteira velha emprestada de um primo, uniforme desalinhado, mas os olhos brilhando como quem carrega o mundo nos pés. O time do Mutange enfrentava um adversário mais estruturado, com meninos uniformizados e treinados. Ninguém apostava neles.
Aos 5 minutos de jogo, Lucas recebeu a bola próximo à linha lateral, colado na marcação, um toque sutil com a parte externa do pé direito, deixou o marcador no chão. Em seguida, puxou para o meio e com um drible seco deixou outro no vácuo. "Quem é esse menino?", murmurou um homem alto de camisa azul do CSA, que observava do lado de fora da grade do campo. O primeiro passe de Lucas foi uma enfiada no meio de dois zagueiros milimetricamente medida, que deixou o centroavante cara a cara com o goleiro. Gol. A torcida improvisada vibrou, mas o olheiro apenas sorriu e cruzou os braços intrigado. Minutos depois, nova jogada. Lucas interceptou um lançamento, dominou no peito, deixou a bola quicar uma vez e chutou de fora da área. A bola explodiu no travessão com a violência que não se espera de um garoto daquela idade. Esse moleque tem um canhão no pé. No segundo tempo, ponto alto, Lucas recebeu de costas para o gol, girou como se estivesse em um salão, passou entre dois adversários com um toque de letra e deixou mais um companheiro na cara do gol, mais uma assistência, mais uma prova de que não era um menino comum. No final da partida, o olheiro anotou o nome na camisa, no caderno, melhor dizendo, Lucas do Mutange, camisa 10, visão de jogo, drible curto, chute forte, passe vertical, um diamante bruto. Naquela mesma semana, o CSA entrou em contato. Lucas havia sido notado e o garoto que jogava com as traves feitas de chinelo agora se preparava para conhecer um campo de verdade. Mãe, olha isso!", gritou ao entrar na pequena casa de tijolos aparente. Dona Maria das Dores saiu da cozinha, enxugando as mãos no avental. "O que foi, meu filho?", Lucas, ofegante, estendeu o papel como se fosse um troféu. "Me chamaram para treinar no CSA. O olheiro viu meu jogo. Mãe, eu vou fazer um teste no clube." Ela pegou o papel, leu com calma e depois olhou nos olhos do filho. Um sorriso tímido apareceu junto com a lágrima teimosa. "Você sempre disse que ia jogar naquele campo." "Eu acreditei, viu? Só me promete uma coisa." "Que é, mãe?" "Nunca deixe de ser esse menino bom, porque talento a vida dá, mas caráter a gente escolhe todos os dias." Lucas sentiu emocionado e prometeu: "Mãe, eu vou honrar o pai, eu vou mudar a nossa vida." Ela o abraçou com força. No fundo sabia que aquele era só o começo, mas também sabia que toda grande história começa com um passe ou um chute na direção certa. Naquele fim de tarde de 2012, com o sol se pondo sobre o Mutange, a cidade inteira se recolhendo, nasce a primeira página do sonho de Lucas. Um sonho que, por enquanto, ainda brilhava com pureza e fé. À noite, depois de jantar simples de cuscuz e ovo frito, Lucas recolheu-se para o seu canto. A pequena sala da casa, com suas paredes descascadas, o sofá afundado e os chinelos jogados ao lado, guardava um tesouro inestimável para a família. Uma cruz de madeira presa na parede, logo acima do sofá, herança do avô de Dona Maria das Dores. Lucas ajoelhou-se diante dela, como sua mãe fazia todos os dias antes de dormir. A luz amarelada da única lâmpada pendurada no teto iluminava suavemente seu rosto suado, ainda sujo de poeira do campinho. Fechou os olhos com força e começou a orar em voz baixa, mas com a oração fervendo. "Senhor, meu Deus, sou só um menino, mas o Senhor sabe de meus sonhos. Hoje me deram uma chance de fazer um teste no CSA. Eu nem acredito ainda. Obrigado, meu Deus. Obrigado de verdade. Eu estou tão grato, Senhor. Grato por ter sido visto, grato por não desistirem de mim, grato por tudo. Sei que não tenho chuteira nova, nem roupa bonita, mas o Senhor me deu pernas fortes, um coração que acredita e uma bola nos pés. Isso é tudo que eu tenho e é tudo que sou. Me ajuda a não desperdiçar essa chance. Eu estou grato, Senhor, muito grato mesmo." Lágrimas escorreram pelo rosto do menino. Ele manteve os olhos fechados, as mãos unidas e a respiração calma. Era como se naquele instante o mundo tivesse parado para ouvi-lo, e talvez tenha parado mesmo.
E se não for para dar certo, que seja para eu aprender. Mas se for a tua vontade, Deus, então me leva além de mostrar o que o Senhor tem para mim, porque de onde eu venho, só o Senhor pode me levar adiante. Amém. Lucas levantou-se devagar, olhou para a cruz mais uma vez, enxugou os olhos com a manga da camisa e foi dormir. O coração leve, a alma em paz e a certeza de que ali no chão de casa uma nova história estava sendo escrita, de joelhos. Capítulo 2. Chute inicial. O dia da seletiva chegou. Era uma manhã abafada de sábado, em outubro de 2012, e Lucas mal conseguiu dormir na noite anterior. A ansiedade era tanta que acordou antes do sol, levantou-se em silêncio e amarrou os calçados da única chuteira que possuía, já com as travas gastas, e vestiu a camisa azul do CSA que um vizinho lhe dera de presente no ano anterior. "Já vai, meu filho?" perguntou Dona Maria, com a voz ainda rouca de sono. "Vou, mãe. Quero chegar cedo, quero ver o campo vazio antes de todo mundo." Ela sorriu, entendia. Às vezes, antes de enfrentar o mundo, a gente precisa se encontrar no silêncio. Chegando ao CT do Mutange, Lucas ficou paralisado por alguns segundos. O centro de treinamento do CSA era um dos símbolos de futebol alagoano, com seus gramados simples, mas bem cuidado, e a vista espetacular da Lagoa Mundaú ao fundo. O campo parecia flutuar sobre a água. A brisa leve da lagoa se misturava ao cheiro da grama molhada e à vibração dos gritos dos treinadores. Era ali que muitos sonhadores, como ele, davam seus primeiros passos. Lucas se juntou aos demais garotos. Havia dezenas, todos com o mesmo olhar faminto por uma chance. Alguns tinham pais ao lado, outros chegavam sozinhos como ele. Ninguém ali era inimigo, mas todos eram concorrentes. O treino foi puxado, corrida, condução de bola, chute a gol. Técnicos observavam tudo com pranchetas e olhos afiados. Lucas jogava com coração, cada toque na bola era como se fosse o último dele. Ele não tinha sobrenome importante nem empresário, tinha só fome e talento. Antes de qualquer convite formal, ainda havia um último teste. Os treinadores decidiam fazer um coletivo final, dividindo os garotos em 2 times, um colete e sem colete. Seria o momento decisivo, onde cada um teria a chance de mostrar seu valor em campo. O olhar dos avaliadores estava afiado. Já havia alguns nomes em destaque no caderno de anotações. Lucas foi chamado e recebeu das mãos de um dos assistentes um colete amarelo surrado, com o número 17 estampado nas costas. Vestiu com certa ansiedade e caminhou até o meio de campo de área. Os nervos estavam à flor de pele. O jogo começou intenso. O time sem colete logo demonstrou entrosamento e controle. O time de Lucas sofria para encontrar espaço e ritmo. A bola mal chegava até ele. Quando recebia, logo era pressionado. Cometia passes curtos, parecia travado, como se algo dentro dele o impedisse de brilhar. Aos poucos, a frustração tomava conta. Lucas sabia que podia mais. Sentia-se preso dentro do próprio corpo. Mas aos 10 minutos do segundo tempo, veio a oportunidade. Ele recuou até o meio do campo para buscar o jogo, recebeu a bola sob marcação dupla, girou rápido, deixando 2 adversários para trás, avançou em velocidade e, com um toque de mágica daqueles que não se ensinam em escolinha, deu um passe rasteiro e curto, no espaço exato entre o zagueiro e o goleiro. A bola encontrou os pés do atacante do seu time, que finalizou de primeira no canto. Gol! "É isso, garoto!" gritou alguém na lateral. Lucas sorriu por um instante, um lampejo de confiança. Mas o time, sem colete, seguiu superior. Fez mais 2 gols antes do apito final. O placar encerrou em 3-1 contra o time de Lucas. Ao fim da partida, ele caminhou cabisbaixo para fora de campo. Sentia que o desempenho não refletia quem ele era, que aquele jogo talvez tivesse sido sua última chance e que havia deixado escapar. Já próxima à saída, ouviu a voz firme de um dos técnicos. 17! Ei, camisa 17! Lucas virou surpreso, olhou o número nas costas, era ele. "Vem cá, qual é o teu nome, moleque?" "É Lucas, senhor." "Lucas de Mutange é como meus amigos me chamam."
O treinador sorriu de canto e anotou no caderninho: a gente vai conversar com sua mãe, você vai treinar com a gente no CSA. Tem coisa que número nenhum mostra, e aquele passe foi coisa de quem enxerga o campo com a alma. Volta aqui amanhã. Você foi um dos selecionados para integrar o sub-13 do clube. Ele congelou por um instante. Não sabia se ria ou chorava. Apenas assentiu num gesto contido. Por dentro, o coração explodia. Na volta para casa, correu o trajeto inteiro. Chegou suado, arfando e gritando como da primeira vez: Mãe, passei, fui escolhido. Eu vou jogar no CSA. Dona Maria das Dores sorriu com os olhos marejados. Tiago puxava no sofá, imitando o narrador de futebol. Gol! Gol do Lucas, o novo camisa 10 do CSA. Maria, a caçula, riu e correu para abraçar o irmão. Naquela noite, quando a casa silenciou e todos se recolheram, Lucas repetiu o gesto que já se tornara parte de sua rotina de fé. Foi até a sala, ajoelhou-se diante da cruz de madeira presa na parede, acima do velho sofá, e orou em voz baixa, com o coração ardendo de gratidão. Meu Deus, hoje eu só quero te agradecer. Obrigado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. O Senhor sabe o quanto eu sonhei com isso. O Senhor sabe dos dias em que eu joguei descalço, com a bola furada, sonhando com a chance. E hoje ela veio. Fez uma pausa, respirou fundo. Eu sei que ainda falta muito, mas o Senhor me mostrou que está comigo e isso me dá força. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter me olhado lá do céu, mesmo eu sendo só um menino entre tantos. Obrigado por não deixar que a tristeza tomasse meu coração depois que o pai se foi. Obrigado por dar a minha mãe. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por orar por mim. Obrigado por torcer por mim. E o sonho continua vivo, Senhor. Lucas apertou as mãos com firmeza. Me ajuda a não me desviar, a continuar humilde, a lembrar sempre que foi o Senhor que me levou, que cada treino que seja oração, cada gol louvor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por acreditar em mim quando até eu duvidei. Ele permaneceu de joelhos por alguns minutos, silencioso. A cruz de madeira parecia brilhar na penumbra. Lucas se levantou, sabia que estava apenas começando, mas também sabia que não estava sozinho. A partir daquele dia, a rotina mudou. Lucas passou a treinar todos os dias no clube, dividindo o tempo entre os estudos e o futebol. A escola continua por exigência da mãe. Mesmo cansado, ele fazia questão de acompanhar os irmãos, ajudando Tiago com as tarefas e buscando Maria na escolinha pública do bairro. No clube, começou a se destacar rapidamente. Era veloz, inteligente em campo e tinha uma humildade que conquistava até os mais duros dos treinadores. Mas a vida não deixava de ser fácil. Muitas vezes, Lucas ia treinar com fome. Outras vezes, com o mesmo uniforme de dias anteriores. Mas nunca reclamava, porque ele sabia de onde vinha e sabia aonde queria chegar. Na arquibancada vazia, durante os treinos, Dona Maria das Dores às vezes aparecia escondida, sentada num canto, com um sorriso tímido. Ela não aplaudia, não chamava atenção, apenas observava em silêncio e orava. Guia os passos do meu filho, Senhor, que ele brilhe, mas nunca se perca da luz. Era o começo de uma nova etapa. Lucas, o menino do Mutange, agora era oficialmente jogador das categorias de base do CSA. O primeiro passo tinha sido dado, e ele mal podia imaginar os caminhos que ainda teria que enfrentar. Alguns gloriosos, outros sombrios. Mas por enquanto, o sonho era mais forte do que o medo. Capítulo 3. Primeiras ofertas. O tempo passou rápido desde o primeiro treino. Em menos de 2 anos, Lucas já era um dos principais destaques da base do CSA. Aos 14 anos, seu nome já circulava em conversas de bastidores do futebol alagoano, como uma joia rara, habilidosa, rápido, criativo, um camisa 10 clássico com espírito de guerreiro nordestino. Em um final de semana de julho de 2014,
Lucas e seu time da base do CSA viajaram para o Agreste Alagoano para disputar um torneio regional em Arapiraca. Os jogos aconteceram no estádio Coraci da Mata Fonseca, o popular Fumeirão. Para muitos, apenas um torneio de base. Para Lucas, a chance de mostrar ao mundo que ele estava pronto. Na semifinal, contra o Asa, de Arapiraca, a partida estava acirrada, 0-0 no primeiro tempo, mas bastou o intervalo para a estrela do menino do Mutange brilhar com força. Aos 10 minutos do segundo tempo, veio o primeiro lance. Lucas recebeu pela esquerda, pedalou, levou para o meio, limpou 2 marcadores. Olha o chute, gol. Golaço, Lucas, que pintura, minha gente. O moleque é luz, é raio, é relâmpago, é craque. O estádio vibrou. Lucas correu para a lateral, ajoelhou-se e apontou para o céu, mas ele queria mais. 5 minutos depois, contra-ataque, ele arrancou lá no meio de campo. Lá vai o camisa 10 do CSA, voa, garoto, passou por um, passou por dois, invadiu a área, driblou o goleiro, vai marcar gol. Gol é mais um dele, é o novo número 10, é o nome do jogo. O técnico adversário já não sabia como contê-lo. E ainda houve tempo para o terceiro. Um escanteio batido curto, o Lucas ajeitou e soltou um míssil de fora da área no ângulo. Hat-trick, 3 gols, 3 gritos da alma. No final, contra uma equipe do interior de Pernambuco, já na final, Lucas não balançou as redes, mas foi maestro, com a visão de jogo, de gente grande, deixou 2 companheiros na cara do gol. Lucas domina com classe, olha para a área, que bola açucarada, é assistência, é presente, é caixa, é gol. E olha aí de novo, mais um passe milimétrico, gol do CSA. Esse garoto joga que nem gente grande. Ao final da partida, vitória por 3-1, Lucas foi eleito o melhor jogador do torneio, saiu nos braços dos colegas enquanto o radialista encerrava a transmissão com entusiasmo. Anotem esse nome, torcedor. Lucas, o menino do Mutange, ele vai longe. E aquela noite, o nome dele começou a circular além dos limites do bairro, além dos muros do CSA. Era só o começo. E ele mal sabia quantos olhos estavam agora voltados para seus passos. A notícia correu mais rápido do que ele podia imaginar. Maria, olha isso, nosso menino está na internet, gritou Dona Maria das Dores na cozinha segurando o celular simples com a tela trincada. Lucas leu em silêncio. Joia do Mutange brilha no sub-15 do CSA e entra no radar de clubes grandes. A partir dali tudo começou a mudar. O início de 2015, o primeiro assédio veio de Salvador. Um representante do Bahia esteve presente em um amistoso realizado em Maceió e ficou encantado com a visão de jogo de Lucas. Ao fim da partida, procurou discretamente um dos corredores do CSA e pediu para conversar. Esse menino tem falha de craque. A gente quer ele treinando com a gente para a semana. O clube cuida de tudo. E disse um olheiro baiano, né? A proposta chegou até Lucas e sua mãe, mas a resposta foi cautelosa. Ainda é cedo, Dona Maria, ponderou um dos técnicos. Vamos deixar ele crescer mais aqui. Mas o interesse é real. Dona Maria das Dores agradeceu, mas no fundo já sentia. Meu filho estava deixando de ser o menino do Mutange, começando a virar o nome da vez. Meses depois, no segundo semestre de 2015, um novo convite veio. Dessa vez do Rio de Janeiro, e não era qualquer clube, o Flamengo. Um dos maiores times do país estava em busca de promessas para renovar a base. Um vídeo de Lucas havia chegado à Gávea por meio de um desses empresários conhecidos, que viu o garoto e o que chamou de instinto de craque. A proposta foi um pouco diferente. Uma semana de testes no Ninho do Urubu, com todas as despesas pagas e a possibilidade de alojamento permanente caso fosse aprovado. Lucas ficou em choque. Sempre viu o Flamengo na televisão, nas finais, no Maracanã lotado. Agora era ele quem estava sendo chamado. Mãe, é o Flamengo, mãe.
É o Flamengo, dizia andando de um lado para o outro na sala pequena de casa. Dona Maria das Dores sentou-se em silêncio, o coração apertado, orgulho e medo se misturavam. Você quer ir, meu filho? Quero, mãe. É tudo que eu sempre sonhei. Ela respirou fundo, então vá. Mas vá com os pés no chão e a cabeça no céu. Não esqueça quem você é, nem de onde veio. Seu talento vai abrir portas, mas só seu caráter irá mantê-las abertas. Lucas abraçou, emocionado. Eu prometo, mãe, eu prometo. Naquela noite, ainda abalado pela notícia e sem conseguir dormir, Lucas ajoelhou-se novamente em frente à cruz de madeira na sala. Era o mesmo lugar onde ele já havia derramado lágrimas de pedido e agora voltava com lágrimas de gratidão. Com os olhos fechados, sussurrou: Senhor, meu Deus, eu nem sei como te agradecer. Quando o Bahia apareceu, eu já pensei que era tudo. Mas agora o Flamengo, meu pai, o clube que eu sempre vi na televisão, aquele que os meninos aqui sonham jogar, e eu, um moleque do Mutange, fui chamado. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada passo, por cada treino, por cada gol, por cada não que me trouxe até esse sim. Ele fez uma pausa com a voz embargada. Eu sei que tudo que isso vem das tuas mãos. E eu não quero te decepcionar. Me guia, Senhor. Me protege lá no Rio. Que eu não perca, nem me esqueça de quem eu sou. Me ajuda a andar no caminho certo. Mesmo que pareça difícil, eu sou grato, Senhor. Grato demais. E seja o que for, eu confio no que o Senhor tem para mim. Com os olhos ainda fechados, Lucas respirou fundo. Sentia-se leve, forte, preparado para ir onde Deus quisesse levá-lo. Poucas semanas depois, embarcou para o Rio de Janeiro com a equipe técnica do CSA e o olhar cheio de esperança. Estavam prestes a conhecer um novo mundo. Um mundo maior, mais competitivo e muito mais tentador. Era o início de um novo capítulo da sua carreira, mas também, sem que ele soubesse, o começo de perigos invisíveis que o cercavam todos os lados. Capítulo 4. Novas amizades, velhas armadilhas. O Ninho do Urubu era mais do que um centro de treinamento. Era uma verdadeira cidade do futebol. Os campos eram impecáveis, os alojamentos limpos, a alimentação balanceada, tudo cuidadosamente planejado para formar grandes atletas. Mas o que ninguém falava era que, naquele mesmo ambiente de disciplina e técnica, também se escondiam distrações silenciosas e armadilhas disfarçadas de amizade. Lucas chegou no Rio de Janeiro encantado. Era início de 2016 e ele estava com 15 anos. Viver em um centro profissional como aquele era a realização de um sonho. Nos primeiros dias, manteve o foco. Acordava cedo, treinava com dedicação, ouvia os técnicos, fazia anotações. Seu desempenho foi excelente. Em menos de um mês, recebeu convite para permanecer no clube. Estava oficialmente vestindo a camisa do Flamengo. Foi nesse novo cenário que conheceu Arthur. Arthur era diferente dos outros garotos. Vinha de família rica, da Barra da Tijuca, tinha celular da última geração, roupas de grife, tênis importado. Seu talento era bom, mas seu compromisso era duvidoso. Tratava tudo como uma brincadeira, como se a vida fosse um campo onde ele sempre jogaria em vantagem. E aí, cearense? Quer dizer, é alagoano, né? Brincava Arthur rindo. Tu joga muito, viu? Mas precisa aprender a curtir também, senão endoida. No começo, Lucas sorria, meio sem jeito. Não estava acostumado com aquele jeito solto e provocador, mas a simpatia e a popularidade de Arthur entre os colegas acabaram quebrando as barreiras. Vem comigo hoje, tem uma resenha na casa de um parceiro meu, só a rapaziada da base. Relaxa, tranquilo, insistia Arthur. Lucas hesitou. Acho que não, irmão. Estou cansado, amanhã tem treino. Arthur deu um tapinha no ombro dele. Treino tem todo dia, mas a vida passa rápido.
Vamos nessa, só uma vez. Era só uma noite, só uma saída, só uma cerveja. A festa aconteceu em um apartamento de frente para o mar, alugado por um empresário que apoiava jovens talentosos, músicas altas, garotas, bebidas e nenhum adulto responsável por perto. Era um outro mundo, um mundo onde ninguém parecia lembrar que eram apenas adolescentes com o futuro nas mãos. Arthur se aproximou com um copo na mão e um cigarro estranho no outro. Na outra, melhor dizendo. Quer experimentar? Isso aqui é tranquilo, é só uma maconhinha. Te deixa leve, relaxa a mente. Lucas hesitou de novo, mas dessa vez cercado de gente rindo, sendo empurrado gentilmente por outros colegas, cedeu. Tá bom, mas só hoje, disse Lucas, quase se convencendo de que ainda estava no controle. Arthur sorriu e jogou o braço sobre os ombros dele como quem acabava de recrutar mais um para o time da perdição. A festa acontecia num apartamento luxuoso na frente da Praia da Barra. O som alto fazia as paredes tremerem, luzes coloridas cortando o ar enevoado por fumaça. E o cheiro forte de álcool se misturava com perfume barato e suor. Assim que entrou numa outra área do apartamento, Lucas viu um cenário que jamais imaginaria fora dos filmes. Jovens aglomeravam em sofás, dançavam em ritmos, riam alto demais. Um garoto de boné virava para trás, puxando uma carreira de pó sobre a tela de um celular e inalava com fúria. Outro encostado na parede, injetava algo no braço, os olhos virados e o corpo mole. Mais adiante, um rapaz puxava a bermuda para cima e aplicava direto na coxa, rindo como se não houvesse amanhã. No centro da sala, algumas garotas, já visivelmente embriagadas, dançavam em cima da mesa. Uma delas tirou a blusa, exibindo os seios nus, e em seguida jogou bebida sobre o próprio corpo, enquanto gritava: "Liberdade é isso!" Lucas olhava ao redor, dividido entre a surpresa e a excitação. A música alta abafava qualquer pensamento. Alguém colocou um copo na mão dele. Cerveja, depois vodka, depois algo que ele nem sabia o nome. Arthur surgiu com outro baseado, já aceso, e enfiou entre os dedos de Lucas. Curte, irmão. Aqui ninguém julga ninguém. E Lucas tragou, bebeu, riu alto, gritou, dançou sem saber dançar. Abraçou estranhos, deixou o corpo ser levado, sentiu-se parte de algo, mesmo sem saber o que. Por algumas horas, esqueceu quem era. Esqueceu a mãe, o CSA, o Mutange. Tudo parecia longe, tudo parecia leve. Mas a leveza era falsa. E no fundo, uma voz silenciosa já o avisava. Você deu seu primeiro passo para fora do campo e não sabe onde esse jogo vai parar. Infelizmente, aquela noite de Lucas foi o início de suas primeiras tragadas. Sentiu a cabeça girar, depois uma fúria leve, riu de coisas sem graça, bebeu até perder a noção da hora. Na manhã seguinte, à festa, Lucas acordou com a cabeça latejando e o estômago revirado. O gosto amargo da bebida ainda estava em sua boca e os olhos inchados denunciavam a noite mal dormida. Mesmo assim, calçou as chuteiras e seguiu para o ninho do urubu, tentando convencer a si mesmo de que tudo voltaria ao normal. Mas no campo, a realidade bateu com força. Logo no aquecimento, Lucas parecia lento. Durante o treino técnico, errava passes simples, não conseguia acompanhar o movimento dos colegas, e quando chutava, era com força descontrolada, ou com uma fraqueza que beirava o desânimo. Uma bola dominada, com o peito, escorregou e saiu pela lateral. Outra, que normalmente ele ajeitava de primeira, bateu em sua canela e saiu de seu domínio. Os olhares começaram a pesar. O treinador da base, acostumado a vê-lo com destaque, começou a franzir a testa. No rachão que encerrava o treino, Lucas era apenas mais um. Perdia dividida, se posicionava mal, não acompanhava a jogada. Em certo momento, um colega gritou: "Lucas, tá no jogo, cara, parece que tá dormindo." Ele só baixou a cabeça, a culpa, a ressaca e a decepção consigo mesmo consumiam.
No final do treino, enquanto todos deixavam o campo, em pequenos grupos, um dos treinadores se aproximou, bateu de leve nas costas dele e disse num tom compreensivo: "Nem sempre temos um dia bom, né, garoto? Relaxa, amanhã você volta com tudo." Lucas forçou um sorriso, mas por dentro sentiu o estômago revirado. Não era apenas um dia ruim, era o resultado de uma escolha errada. E o treinador ainda não sabia disso, mas Lucas sabia. E o pior, sabia que aquele poderia ter sido o começo da sua queda. Mas Arthur não parecia preocupado. "Relaxa, irmão. O importante é mostrar serviço quando conta. O resto é só para viver melhor." Lucas não sabia, mas aquela escolha, aquela pequena escolha, havia aberto uma porta. E por ela, aos poucos, outras coisas entrariam. Um mundo novo, cheio de tentações, onde o talento já não era suficiente para proteger a alma. Por fora, ele seguia sendo o menino prodígio do Mutange. Por dentro, começava a travar a primeira de muitas batalhas silenciosas. Capítulo 5. Sinais de alerta. Os meses seguintes pareciam, à primeira vista, positivos. Lucas seguia treinando no Flamengo, ainda era apontado como uma das promessas da base, e vez ou outra seu nome surgia em conversas entre olheiros e jornalistas esportivos. Mas o brilho em seus olhos já não era o mesmo. A amizade com Arthur se intensificava. Cada sexta-feira virava uma desculpa para sair. Cada vitória dos treinos era comemorada com cerveja e a maconha deixando de ser só uma vez. Tornara-se hábito. E com ela vieram outras coisas. A ausência nos treinos matinais, rendimentos instáveis e um cansaço permanente que ele tentava esconder. No alojamento das categorias de base, Lucas e Arthur formavam uma dupla inseparável, não apenas nos jogos, mas em tudo. Dividiam o mesmo quarto, as mesmas piadas e, às vezes, até os mesmos erros. Era fim de tarde, e enquanto chutavam bola em um dos campos auxiliares do Ninho do Urubu, Arthur ajeitou a bola com o peito e disse: "Mano, sabe o que eu estava pensando? A gente precisa maneirar essa semana, velho. Campeonato vindo aí, é jogo importante." Lucas ergueu a sobrancelha, surpreso com a preocupação do amigo. "Maneirar no quê? Festa?" Arthur riu, chutando a bola de volta. "No geral, tu sabe, nada de ficar viajando na brisa, entendeu? Deixa essas paradas para depois. No treino a gente pode até dar umas sumidas, ninguém morre. Mas jogo é vitrine, parceiro. É ali que os caras vão estar olhando de verdade." Lucas concordou com a cabeça, ainda que duvidoso. "Tu fala isso agora, mas é o primeiro a puxar o bonde nas resenhas." "Resenha é uma coisa, campeonato é outra, irmão," disse Arthur sério. Sem mostrar serviço, se a gente jogar o que sabe, ninguém segura. Tu e eu e tu. Já estão dizendo que somos a nova dupla do Mengão." Lucas sorriu. Ele também sentia aquilo dentro de campo. Os dois pareciam conversar por telepatia. Lucas, com a camisa 10, era o cérebro. Arthur, o 9, era o instinto. Passes milimétricos, tabelas rápidas, dribles desconcertantes e o gol sempre dele. Em um dos treinos mais recentes, o técnico interrompeu o coletivo no meio, espantado com a jogada. "Vocês viram isso? O 10 e o 9 jogam com o GPS integrado," disse rindo, mas com admiração nos olhos. Outro treinador, mais contido, comentou com o auxiliar à beira do campo: "Esses moleques têm bola de sobra, mas precisam tomar jeito fora das quadras, das 4 linhas. Senão viram promessa que nunca cumprem." Era o que muitos ali pensavam. Dentro de campo, Lucas e Arthur eram ouro. Mas fora dele, o brilho era ofuscado por ausências em treinos, atrasos e os rumores de que estavam se envolvendo com festas e coisas que iam além de comemoração. Naquela noite, já no alojamento, deitado nas beliches, Arthur virou para Lucas:
Imagina, mano, eu metendo gol no Maracanã com passe teu, a torcida gritando nossos nomes. Vai acontecer, você vai ver. Lucas sorriu no escuro, encarando o teto. Se Deus quiser, irmão, se Deus quiser. Mas no fundo, algo já começava a ranger. A linha tênue entre o sonho e o desvio já estava sendo pisada. E eles nem percebiam. Certo dia, após um treino apagado, o técnico da base chamou Lucas de lado. Lucas, posso falar contigo um minuto? Claro, professor. Tá acontecendo alguma coisa? Você não é mais aquele garoto que chegou com fogo nos olhos. Seu jogo tá lento, sua cabeça tá longe. Lucas abaixou a cabeça e mentiu. É só cansaço, professor. Tô tentando me adaptar ainda. Adaptação? Já faz quase um ano, filho. Você é bom, muito bom, mas talento sem disciplina é só fumaça. E você sabe o que a fumaça faz. Ela sobe e desaparece. As palavras ficaram presas na mente de Lucas por dias. Mas em vez de mudar, ele se afundava mais. A saudade da família começou a apertar e a distância emocional só aumentava. Dona Maria das Dores ligava quase todos os dias, mas ele respondia com pressa. Ou às vezes nem atendia. Oi, filho, tá tudo bem? Como foi o treino? Ela perguntava com doçura. Tudo normal, mãe. Tô ocupado aqui, depois te ligo, tá? E desligava antes que a saudade falasse mais alto. Tiago mandava mensagem perguntando sobre jogos, querendo saber quando o irmão viria visitar. Maria, agora com 11 anos, gravava áudios dizendo que estava sentindo falta, mas Lucas ouvia e não respondia. Não sabia o que dizer, sentia vergonha, mas sabia que não era mais o exemplo que tentava ser. Uma tarde nublada de julho de 2016, Lucas chegou atrasado a mais um treino. Estava de ressaca. O coordenador técnico o esperava no portão do alojamento, com a ficha dele na mão. Último aviso, Lucas. Mais uma falta injustificada e vamos te suspender por tempo indeterminado. Ele assentiu, sem forças para argumentar. Naquela noite, deitado em sua cama do alojamento, Lucas encarava o teto, as luzes já estavam apagadas, os colegas dormiam e o silêncio parecia convidá-lo à reflexão. Pela primeira vez em muito tempo, tentou conversar com Deus. Senhor, me escuta. Eu não estou bem. Eu sei que estou me afastando do que é certo, mas não sei mais como voltar. Fechou os olhos, queria orar como fazia em casa, diante da cruz na parede, queria sentir aquela paz, mas em vez disso, sua mente foi invadida com imagens rápidas, tentadoras. Ele se lembrou da fumaça da maconha pairando leve sobre o teto do quarto, no riso fácil que vinha logo depois, na leveza dos ombros. Pensou nas garotas das festas, nos corpos soltos, nos olhares provocantes, nos beijos sem compromisso. Lembrou-se da garrafa de vodka que circulava entre mãos desconhecidas e da sensação quente e anestesiante que descia pela garganta. Por um momento, sorriu sem perceber. O desejo voltou como um trem desgovernado, mas logo depois a consciência falou mais alto. Um nó se formou na garganta. Ele virou de lado, abraçou o travesseiro e sussurrou com a voz quebrada. Não era isso que eu queria, Deus. Não era para ser assim. Tentou continuar rezando, mas as palavras sumiam no meio da confusão mental. Era como lutar contra um avalanche dentro da própria mente. Foi quando o celular vibrou. Lucas pegou o aparelho com os olhos ainda marejados. Era uma mensagem de Arthur. Irmão, colamos num rolê hoje, festa top, bebida liberada, só gente maneira, tô passando para te buscar em 30 minutos. Lucas olhou para a tela por alguns segundos, mas bastou aquela simples mensagem de Arthur para que ele se levantasse, trocasse de roupa e saísse mais uma vez. A linha entre o crack e o crack já estava borrada.
e Lucas não percebia que estava cada vez mais perto de cruzá-la. Continuando, capítulo 6. Quando o silêncio incomoda mais que o grito. O mês de agosto chegou com um frio leve e raro no Rio de Janeiro. Mas Lucas precisava viver um inverno constante por dentro. Já não treinava com a mesma intensidade, tampouco com o mesmo brilho nos olhos. O garoto, que encantava os técnicos e os colegas, passou a ser visto com desconfiança e comentários sussurravam pelos cantos do alojamento. As ausências se tornaram frequentes. Primeiro chegou atrasado 2 vezes, na mesma semana. Depois, faltou sem justificar. Quando apareceu para treinar, estava apático, tropeçando na própria concentração. A comissão técnica, que antes apostava fichas nele, começou a recuar. A punição não tardou. Suspensão por tempo indeterminado dos treinos coletivos e afastamento dos jogos oficiais da base. O comunicado chegou em suas mãos em uma folha impressa, fria como a decisão que havia tomado. Lucas, você precisa resolver suas questões pessoais antes de pensar em campo, disse o coordenador da base com um semblante duro, porém sincero. Mas tem talento. Mas se continuar assim, não vai chegar a lugar nenhum. Lucas não respondeu. Apenas assentiu e saiu calado. Naquele dia, não voltou para o alojamento direto. Andou por horas pela zona oeste da cidade. Entrou numa lanchonete qualquer, pediu uma cerveja e ficou encarando o copo. Sozinho, com 16 anos, já parecia carregar o cansaço de uma vida inteira. Em casa, em Maceió, Dona Maria das Dores ainda não sabia de nada. Achava estranho o silêncio, cada vez maior nas mensagens, mas tentava acreditar que era a correria do futebol. Ela continuava orando, ligando, mandando mensagens que ficavam sem resposta. Lucas, tá tudo bem, meu filho? Fala com a mãe. Tô preocupada? Tá tudo sob controle, mãe. Não se preocupe, não. Depois eu ligo, respondeu ele, dias depois, de forma bem seca. Aos poucos, Lucas foi criando um mundo paralelo. Onde ninguém cobrava, ninguém julgava. Onde se escondia em festas, bebedeiras e fumaça. Arthur, sempre por perto, dizia que aquilo era só uma fase. Irmão, relaxa, isso é normal. Todo mundo passa por isso. Quem nunca tomou um gancho na base? O importante é não pirar. E outra, clube é igual ônibus, sempre passa outro. Mas Lucas, no fundo, sabia que estava se perdendo. E o mais doloroso era fingir que não percebia. Certa noite, olhando fotos antigas no celular, encontrou uma imagem de quando ainda jogava no Mutange. Estava abraçado com Tiago e Maria, sorrindo. Um sorriso verdadeiro, daqueles que nem o tempo consegue apagar. Ele travou e chorou. Não era mais o mesmo menino. E começava a desconfiar que talvez, só talvez, não soubesse mais como voltar a ser. Naquela mesma noite, enquanto encarava o teto do quarto, com o corpo ainda mole da ressaca, Lucas recebeu mais uma mensagem de Arthur. Partiu o rolê? Hoje vai ser na pancada, irmão. As mesmas minas de outra vez não vão colar, vão ser outras. Mas, pela primeira vez, desde que mergulhara naquele mundo paralelo de festas, fumaça e fuga, Lucas recuou, sem pensar muito, apenas dirigiu. Ou melhor, digitou. Hoje não. Deitou-se de lado, respirou fundo e adormeceu. Logo, caiu em um sono agitado.
teve um sonho estranho e ao mesmo tempo familiar. Estava novamente no Mutange, no mesmo campinho de terra onde, anos antes, havia feito o teste que o colocou no CSA. O sol brilhava forte e o cheiro da lagoa invadia o campo com o vento, mas havia algo diferente. Dessa vez, ele não estava sozinho. Ao olhar para o lado, viu um homem de estatura média, calça surrada e sorriso tranquilo. Era seu pai, falecido há mais de 10 anos. O pai, então, colocou a mão em seu ombro e falou com a voz firme e serena que ele sempre lembrava vagamente na sua infância. Filho, Deus te trouxe até aqui comigo para te mostrar que a caminhada não será fácil, mas escuta bem o que eu vou te dizer. Ele nunca, jamais desistiu de ti. Mesmo quando você se perde, ele permanece ao teu lado. Lucas tentou falar, mas não conseguia. O nó na garganta era grande demais. Tudo em sua volta parecia parar. O campo, a brisa, os sons. Só existia aquela presença, aquela mensagem. De repente, o pai desapareceu e a luz ao redor foi ficando mais intensa, até tudo se apagar. Lucas acordou de súbito, suado, com a respiração pesada, olhou ao redor. Estava de volta ao alojamento. A madrugada ainda seguia silenciosa. Sentou-se na cama, levou as mãos ao rosto e tentou entender o que havia acontecido. Ele não sabia explicar o sonho, mas sentia no fundo da alma que aquele momento havia sido mais real do que muitas festas em que já esteve, e pela primeira vez em muito tempo sentiu saudade de si mesmo. Deixo vocês aqui com uma última mensagem explicando que eu não sei se perceberam até minha mudança física aqui do visual ao longo da passagem desses 6 primeiros capítulos. Se observarem direito, a barba cresceu, o cabelo desarrumou, a camisa ficou mais simples. E é assim que a droga age na vida da gente. Vai nos colocando cada vez mais para baixo, cada vez mais nos escondendo do mundo, cada vez mais colocando máscaras em nosso rosto, cada vez mais nos desconcertando. E se vocês querem saber o final dessa história, quiserem acompanhar o que aconteceu com Lucas, que eu digo que é uma história de superação, vão lá na Amazon. Tem todos os livros, inclusive esse. Procure do Crack ao Crack, ou procure pelo meu nome, Pedro Arthur Albuquerque de Almeida, vocês vão encontrar. Está uma promoção exclusiva por esses dias. E também, se quiserem ajudar o trabalho social do escritor alagoano, podem selecionar qualquer link do Instagram, ou se estiver assistindo aqui pelo canal, que a gente tem também no YouTube, os links vão estar aqui embaixo, nos comentários, na descrição desse vídeo. Mas, querendo saber sobre o restante da história, adquira esse livro, adquira do Crack ao Crack e conheça essa incrível história de superação do nosso amigo Lucas. Você pode se identificar com ela, você pode estar vivendo ela, você pode se superar. Basta só você acreditar em si, acreditar em Deus e acreditar que é possível. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. E fique com Deus, meu amigo. Fique em paz.